Muito bom dia, então chegamos lá, dia 15 de setembro. Agora os índices futuros americanos estão subindo um pouco. E ontem, como eu mandei, tanto aqui como no Instagram, saiu o índice de inflação dos Estados Unidos, que veio 0,3 no mês, tá? E 5,3 no ano. Ainda é alto? Sim, mas eu continuo, como raras as vezes eu acredito ou concordo com as palavras de burocratas. Nessa vez, como eu venho falando aqui diariamente, eu acho que sim, a inflação nos Estados Unidos ela é temporária. Ontem nós tivemos um bate-papo com os gestores da SPX, um dos maiores hedge funds aqui no Brasil, que tem presença em Nova York, em Londres, também concordam com esse ponto. E que eu acho, não é que vai cair do dia para a noite, mas eu acredito que a gente ainda vai passar por um período de inflação alta, como está também nos Estados Unidos, como está no mundo inteiro, mas que isso tende a arrefecer ao longo dos próximos meses, tá? Por uma série de motivos que eu já citei aqui. Dúvidas, por favor, me fale, a gente comente. Hoje a gente tem nos Estados Unidos também produção industrial, produção da capacidade instalada, que é super importante, e vendas na indústria, tá? Na Grã-Bretanha, indo um pouquinho mais para o lado de lá, cruzando o oceano, a gente teve índice de preços ao produtor maior do que o esperado e o consumidor também maior do que o esperado, tá? Nada muito relevante, mas foi levemente maior do que o esperado, em 0,7 mensal e 3,2 anualizado. E na zona do euro, a produção industrial veio bastante acima do esperado, tá? 1,5 no mês e 7,7 anualizado, ambos bastante melhores do que o esperado, número que surpreendeu na zona do euro, tá? Agora, falando um pouquinho da China, ontem eu postei lá no Instagram sobre duas empresas que eu já mencionei aqui, Evergrande e a Sorro, são duas empresas do mercado de real estate, de construção americana, que chegaram a cair a mais de 80% entre uma delas com as intervenções do governo chinês. Ontem foi a vez de dados muito abaixo do esperado. A produção industrial na China, investimentos em ativos fixos também abaixo do esperado e as vendas no varejo, que vieram uma alta de 2,5 quando a expectativa era uma alta de 7. Mais dados complicados da China, e a China é um dos fatores pelos quais eu acredito que com a desaceleração a gente vai ter arrefecimento de inflação no restante do mundo. A China está complicada, com empresas muito grandes, como é o caso da Evergrande, a segunda maior da China do ramo, passando por problemas complicados de possíveis defaults em suas dívidas, tá? Calotes nas dívidas, traduzindo aqui. Então, gente, muita atenção com esse ponto chinês também, tá? Mas claro, lá a gente sempre tem os números que a gente nunca pode saber se é 100% fidedigno ou a gente tem sempre intervenção do Partido Comunista Chinês e isso pode afetar bastante esses números, tá? Bom, hoje no Brasil a gente tem o IBCBR, que é uma prévia do PIB, e a gente viu ontem o crescimento do setor de serviços que veio de 1,1%. Foi a quarta alta mensal consecutiva do setor de serviços, que já está 3,9% acima do pré-pandemia em fevereiro de 2020. Foi o maior patamar desde março de 2016 do setor de serviço brasileiro, tá? E ontem, no evento que eu mandei aqui o link para quem pôde acompanhar do BTG Macro Day, que foram Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, Temer falando, foi bastante interessante. E o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou: vamos levar a Selic aonde precisar, mas não vamos reagir sempre a dados de alta frequência. O mercado já estava esperando uma alta talvez de um pouco mais de 1% na próxima reunião do Banco Central brasileiro e ele mostrou que deve ser de 1%. Veja, a gente viu também o Mansueto Almeida, que é tido como um dos maiores conhecedores de contas públicas no Brasil. Eu fiz uma live com ele aqui, compartilhei com vocês também. Hoje ele é sócio do BTG e ele falou que a preocupação é o Brasil gastar mais de 18 bilhões com o Bolsa Família e furar o teto. Essa seria a grande preocupação, não respeitar o teto de gastos, e eu concordo imensamente com isso. Agora, eu venho procurando e lendo hoje pela manhã diferentes matérias e ao longo dos dias, os mesmos jornalistas que falavam há semanas atrás que o tapering, ou seja, a retirada dos estímulos americanos já era alguma coisa dada, mudaram de opinião e agora falam que não. O mesmo jornalista que fala que o PIB ia crescer mais de 5% agora esse ano, fala que o ano que vem, esse ano vai crescer menos e o ano que vem vai crescer 0. Bancos também revisaram o PIB brasileiro para baixo. Como é que tem tamanha mudança de uma semana para outra sem ter
grandes mudanças significativas na parte econômica. As reformas ainda não foram aprovadas, estão em vias de, os três poderes se entrando em harmonia, então eu acho que essas previsões elas são muito voláteis, elas mexem com o mercado e eu costumo dizer que, na minha opinião, isso é minha opinião, Bruno Musa, é um tanto quanto irresponsável, porque você mexe com o investimento das pessoas em mudanças tão radicais de uma semana para outra. De novo, é a minha opinião e eu acho que a gente tem que rever, entender um pouco melhor do que é lido nas manchetes como um todo, tá? Bom, o Paulo Guedes também falou que o dólar já devia estar entre 3,80 e 4,20 se não fossem os ruídos políticos, que é a minha previsão, que vocês já viram aqui há um tempo que eu falo sobre o dólar, que na minha opinião deve chegar na casa dos 4, eu falei isso para 2023, tá? E mais uma vez o que a gente viu é que o Pacheco, presidente do Senado, devolveu a medida provisória que dificultaria a ação das redes sociais em apagar conteúdos publicados por usuários. Mais uma vez, o Senado complicando a parte de liberdade de expressão e de conversar. De novo, não é o meu foco aqui discutir político, mas tudo isso afeta no âmbito econômico, tá? De novo, o que eu acho é que a gente tem que entender as entrelinhas das matérias que a gente lê, porque elas são muito voláteis, mesmo vindo de grandes instituições, que de um dia para o outro mudam radicalmente a sua posição. Eu continuo batendo na tecla que eu acredito que as reformas passarão, o real se valoriza por um período de 2023 e fecho aqui com uma breve discussão que tem um professor espanhol, Jesus Huerta de Soto, que é um professor de economia austríaca, super conhecido na Espanha e na Europa, em que ele fala o seguinte: quando você tem, durante períodos de crises ou de barulhos, os três poderes quietinhos, sempre atuando em harmonia, nunca tem nenhum tipo de desavença, desconfie. Então eu acho que certos ruídos são importantes para a melhoria econômica no longo prazo e a gente sair da mesmice que a gente vive durante séculos ou talvez último século aqui no Brasil, de viver sempre a mesma mesmice, empurrando a poeira para debaixo do tapete. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.